Olá, duelistas aí de toda a comunidade do Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal, aqui o Fast Yugi. Então já de começo, lembre-se de se inscrever aí, lembre-se de dar o like aí, clicar no sininho para sempre ser avisado quando os vídeos serão postados. Então esse vídeo, o objetivo é um informativo geral de como vai funcionar. Tem muita gente que está pedindo aí, mas como é que eu vou fazer e tal. Não se preocupe que eu vou estar explicando nos vídeos, nas próximas semanas aí, tudo que você precisa saber. Não tem nenhuma dificuldade, eu já adianto isso para vocês. Se você tem a capacidade de saber as regras do Yu-Gi-Oh!, vai ter com certeza a capacidade de fazer esses projetos, então desde o início não precisa se preocupar. E nesse vídeo, como ele vai ser um informativo, eu vou estar dizendo para vocês algumas das coisas para vocês se adiantarem nos projetos aí que eu vou estar soltando. Uma delas é como saber, como descobrir se na sua cidade tem o corte MDF ou aonde. Bom, inicialmente tem várias maneiras de você descobrir. Uma delas é se vocês... eu vou dar até aqui um exemplo. Na minha cidade tem 70 mil habitantes e tem vários lugares que fazem o corte em MDF. Então, para você saber, você pode ir em agências de design, porque as agências de design elas estão ligadas aí com criação de marca e tal. Então elas têm vários contatos para outras empresas que fazem fachadas, e empresa que faz fachada com certeza aí tem corte a laser, um desses trabalhos. Dá para você saber também por causa que tem várias pessoas que fazem artesanatos em geral, e disponibilizam. Até aqui na minha cidade tem várias feiras, às vezes, que tem várias lojas, dentro das feirinhas, mini lojinhas aí que fazem um montão de artes em MDF, então dá para você saber. Dá também para você saber se você vê aí uma madeireira na sua cidade, porque a madeireira, você pede alguns dos contatos dela aí e para onde ela vai distribuir essas madeiras, que é a matéria-prima do corte MDF, para quem faz esse trabalho do corte MDF. Então é outra maneira aí de você ficar sabendo. Sem falar, cara, eu tenho a minha mãe aí vem, volta e meia, tem as amigas e tal, elas fazem bordados, elas fazem artesanatos em geral e tem vários contatos que fazem corte a laser em MDF. Então não é difícil de você, não sei qual é a população da sua cidade e tal, mas não é difícil de encontrar uma empresa ou até uma pessoa que faça o corte a laser. E segundo, que eu vou até adiantar para você, eu encontrei uma amiga aí que fazia os cortes a laser, só que ela acabou falando que o tamanho máximo da peça, era 38 por 38. E para quem quer fazer o tão cobiçado disco de duelo aí, não vai dar certo, O disco dela até ele tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês por causa que a intenção é, deixa eu virar aqui, a intenção é tirar as zonas pendulares aqui, ó, e aqui. Então eu medi ele, mais ou menos vai precisar de 60 centímetros. Então você já vai procurar os seus contatos aí para fazer o corte a laser em MDF com espessura de 3 milímetros. Então você vai precisar pedir para a empresa aí que faz, ou no seu amigo e tal, você vai precisar pedir 60 centímetros no máximo do diâmetro, senão não vai ter como, A não ser que você pegue cola instantânea e cole dois, mas eu já não aconselho a fazer isso. Então, continuando no vídeo, eu já vou até mostrar os dois tipos de MDF, que a princípio a maioria eles trabalham com isso, que é o MDF cru dos dois lados, que o valor é mais barato, e o MDF que tem um lado branco e o lado cru, no caso, se vocês perceberem aqui, ele muda um pouco de cor, mas enfim, são esses dois tipos. E eu vou estar mostrando aqui uma das peças aí, ó, para vocês, ó. Isso aqui, ó, para ele ficar vermelho desse jeito é simples, é barbada. Eu utilizo o papel contact. Por que eu tô falando disso? Para você já se adiantar para quando eu soltar os vídeos futuramente, você já ter uma ideia. Eu não quero que você compre logo de cara. Eu quero que você já vá pensando e pesquisando para o futuro, para os próximos projetos, para eu não soltar logo o vídeo, você vai ter que lidar com tantas coisas de uma vez. É só para ir pensando, nós temos uns passos planejados. Então é o papel contact, é muito fácil de lidar, legal. Eu até vou forjar aqui uma das peças, ó. Ele é um papel adesivo,
podem ver aqui, ó. Um lado ele é normal e tal, e o outro lado aqui eu escolhi a cor preta para fazer dessa vez. Então, qual é o princípio? Você vai pegar aqui, ó, medir aqui, ó, olha só. E cortar mais ou menos o tamanho que você vai precisar. E eu vou estar aplicando aqui para vocês, ó. Então aqui eu vou estar cortando. É bem fácil, não tem mistério nenhum. Mais ou menos o tamanho que você precisa. E você pega aqui na lateral. Até, para quem não sabe, todo o disco de duelo foi feito assim, ó, com as cores vermelho e preto. Você vai aqui, ó, né, e tá colado aqui a princípio. Aí você vai precisar, bom, primeiro de um papel Panamá aí, por causa que senão depois você vai cortar ali com... Precisaremos de um estilete também, tá? Então sempre para proteger isso, senão você vai acabar estragando, tá? Então é só você cortar aqui, ó. Sempre cortar nos cantinhos. E foi exatamente assim que eu fiz o disco de duelo. E vocês vão ver que a qualidade desse papel, além de barato, então tem uma boa qualidade aí na finalização da peça aí. Você tira aqui as rebarbas e vê, ó. Aqui, ó. Tá pronto, ó. Exatamente a mesma maneira que eu fiz aí. Ó. E outra coisa interessante que eu vou falar é que você pode sim finalizar seu disco de duelo com o MDF dos dois lados cru. Só que tem uma coisa que você vai precisar cuidar, que com o MDF cru aqui na aplicação do papel contact, né? Papel contact é o nome. Ele pode acabar escurecendo e trocando a cor, né? Eu vou estar mostrando para vocês a diferença aqui, ó. Então aqui está a diferença, ó. Esse aqui é o aplicado no lado branco e aqui é no lado com o MDF cru. Tem um pouco de diferença sim, eu só quero que você se ligue que dependendo da cor que você vai escolher, se for uma cor bem clara, né, e você pegar o MDF cru para realizar o corte aí, o corte laser no MDF, ele vai poder alterar sim um pouco da cor. Outra coisa que eu vou deixar aí para vocês, ó, para vocês ir já vendo na cidade de vocês onde é que vão ter alças, né? Essas alças aqui que podem ser aquelas alças de mochila, né? E o tamanho vão ser 3 e 5 centímetros de largura, né? 5 centímetros a princípio será para o disco de duelo e 3 centímetros será pro suporte aí, e também terá o velcro, né? O velcro em 5 centímetros e 3 centímetros, né, de largura. Então para você já ir adiantando aí os lugares que você vai fazer aí, beleza? Então esse vídeo aí é para você já ir pensando nas maneiras que você vai personalizar o seu disco de duelo, né, no futuro, nos próximos vídeos que eu vou estar soltando, e até os outros suportes. Então já vá pensando aí, já fique com o pé na frente e já vá se adiantando, né? Não é difícil. Então isso aí é para você se ligar aí, para deixar sempre um pé na frente, um passo adiantado aí. E eu vou dizer outras coisas, você pode personalizar de outras maneiras. Eu só vou dizer para vocês, olha aqui, ó. Eu tenho um papel muito legal que eu achei aqui, ele é brilhante. Tá. Então, quando eu comprei esse papel aí, vocês podem ver, tá quase intacto. Eu utilizei para fazer a peça e ela acabou não ficando muito legal. Ficou muito difícil de tu cortar com o estilete. Então, uma coisa que ia ficar bacana aí acabou. Deixa eu botar mais perto. Olha, ficou muito difícil, então acabei desistindo disso aí. Eu acho o papel contact, né, um papel, além de ser barato, ele é bem fácil de ser aplicado. Outra coisa que eu não aconselho você a fazer é usar tinta. Olha só, olha a minha ideia de usar tinta, olha só. Olha como é que ficou. Então, é alguma das coisas que eu fiz, das coisas erradas aí que eu fiz, mas enfim, eu estava tentando uma coisa legal. Só uma das coisas que eu não apliquei foi grafite. Eu acho que grafite pode dar um efeito legal, mas dá muito trabalho ainda, sem falar que é tóxico, você vai precisar aplicar em local aberto e tal, mas enfim, daí eu acabei não testando com o grafite. Então,
Outra coisa que você vai precisar, eu até digo de antemão que esses projetos que eu fiz, eu utilizei cola instantânea. E nesse vídeo eu não quero que você realize nenhuma compra aí e tal. É só para você ir se adiantando e ver locais e valores, né? Para estar se organizando aí para no futuro todos adquirirem e conseguirem um disco de duelo que tanto desejam, né? Tem muita gente aí que sempre sonhou em ter um disco de duelo e agora vai ter um disco de duelo muito bacana, isso eu prometo para vocês aí. Então, para finalizar o vídeo aí, lembre-se de se inscrever aí, dê o like aí, clique no sininho, compartilhe com seu amigo aí, para que aquele amigo que não está sabendo que esses vídeos aí estão rolando, que nas próximas semanas eu vou estar postando aí mais projetos para toda a comunidade aí do Brasil, que todo mundo merece. Então aí deixa o like, valeu, muito obrigado e fui!